Fala, filho pleno! Hoje o assunto é bem polêmico, mas eu quero que você assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza, se você aplicar essa palavra no seu coração, a sua vida jamais será a mesma. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Qual é o tamanho ideal de uma igreja? As igrejas menores, elas acusam que as igrejas que estão lotadas estão inchadas, né? Elas acusam que a teologia da prosperidade, a teologia da facilidade faz essas igrejas crescerem. E já as igrejas maiores, elas acusam as igrejas menores que não estão com o propósito de Deus, pois quando tem propósito, a igreja cresce. Então vamos tentar entender qual é a igreja ideal. E a igreja ideal elas tem que estar em 3 pilares. Eu vou utilizar a Bíblia para a gente ter aí um parâmetro melhor. Em Atos capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Acho que você já conhece essa história. Ananias vendeu aí uma propriedade por 10x, chegou aos apóstolos e falou que vendeu por 5x. Infelizmente, ele veio a óbito no mesmo momento. Por quê? Porque ele mentiu ao Espírito Santo. Havia um mover muito forte do Espírito Santo naquele momento. Infelizmente, ele mentiu. E o próprio apóstolo falou para ele, cara, se a propriedade era sua, não precisava mentir, todo o dinheiro era seu, não precisava fazer isso. Então, eu quero começar a entender que uma igreja que cresce na visão de Deus é uma igreja santa, uma igreja onde o zelo pela santidade e pela palavra tem que existir. E aqui havia um zelo muito grande, tanto que o próprio Pedro foi confrontar por que aquele irmão caiu nesse pecado. E hoje, infelizmente, na igreja, a gente não tem mais esse confronto, as pessoas não querem ser mais confrontadas. E aí, a gente vai caminhando nesse capítulo muito interessante e a gente vai ver aqui outros pilares. Então, o primeiro pilar é a santidade. Qual é o segundo pilar, tá? Versículo 15. Diz assim, ó. 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetassem em algum deles. Fluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Ou seja, uma igreja que está na direção de Deus, ela é uma igreja que ela busca a santidade e que os milagres acontecem. Você pode perceber que a sombra de Pedro curava aquelas pessoas que ali eram projetadas. Então, o primeiro pilar, santidade. Se você quer saber se a sua igreja está no caminho certo, é uma igreja que tem que andar em santidade. Segundo pilar, os milagres elas têm que acontecerem, têm que seguir. E agora, olha o mais interessante disso aqui. No versículo 19, diz assim, ó. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse, ide e apresentai-vos o templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Terceiro pilar, tem que ser uma igreja que tenha a revelação da palavra de Deus. A Bíblia diz que todos os dias eles se reuniam, olha lá, versículo 41, e eles... Ao versículo 42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, se uma igreja ela anda em santidade, se a igreja ela está
se os milagres acontecem, tá? Vou botar 4 pilares. Se uma igreja anda em santidade, se uma igreja cresce, porque você vê que a igreja crescia, Deus acrescentava, se uma igreja tem milagre, e o 4º pilar, se uma igreja tem a revelação, se uma igreja ela zela pela palavra. Se você encontrar essa igreja é a igreja de Deus. Se algum desses pilares estão feridos, você tem que orar e se colocar na brecha para que um desses pilares seja restaurado. Então a tua oração, a tua busca pode mudar essa congregação, ok? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido, faz o seguinte, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com alguém, pois se você fizer isso, vai ajudar muito o nosso trabalho. E agora, qual é a palavra final para a sua vida que eu esqueci, tá? Porque falamos aqui de igreja. Qual é a palavra final? A palavra final é o seguinte, diz a Bíblia que as pessoas eram levadas até Pedro. As pessoas eram levadas até Pedro para ser curadas. Mas diz a Bíblia que o anjo foi até Pedro. Ou seja, quando você busca a Deus, quando você está no caminho, quando você está ali com o Senhor, quando você está vivendo no Senhor de forma plena, você já não vai mais até Ele, mas Ele vai, como Ele foi com Pedro. Diz a Bíblia que Ele abriu as portas da prisão, porque Pedro estava preso nesse capítulo, e ele saiu. Ou seja, quando você está com Deus, não precisa mais você correr atrás das portas. A Bíblia diz que Deus abriu a porta. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir a porta para você. Compartilhe.